Fala turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E a aula de hoje é uma aula bem interessante, é uma aula sobre inteligência artificial aplicada ao time de vendas. Então, como é que você, empresário, faz a sua empresa vender mais de maneira sólida, lucrativa e da maneira correta? Escuta uma coisa, ó, inteligência artificial nos últimos meses tem sido conversa de boteco. Já deixou de ser uma tendência, virou uma pendência, por isso que a sua empresa precisa adotar isso rápido. Só que tem uma frase que eu quero que vocês anotem aí. Se eu quiser falar bem fechadinho, Nilson, eu olho para onde? Para aqui? Para eles? O Nilson colocou umas câmeras que ficam me seguindo para lá e para cá assim, ó. Isso é IA, você sabe, né, Nilson? Ela faz um reconhecimento facial, sabia? Igual no condomínio, Face ID, que eles têm tudo igual na China, e vai seguindo. Olha só, gente, ela segue mesmo. Isso é AI. E a gente não percebe, às vezes, quando você pede ele iFood e ele vai te entregar com uma acurácia de tempo de 28 a 32 minutos, a gente não percebe mais que é IA atuando. Então, o iFood, por exemplo, são mais de 120 modelos de AI por trás daquela ferramenta de geolocalização, uma tecnologia extremamente apurada. Quando você vai para as redes sociais, aquele ritmo do algoritmo que você entende tão bem, isso nada mais é que modelos de inteligência artificial que eles ficam analisando o que a gente chama de Behavior Economics, que são os comportamentos de consumo das pessoas, para que elas te entreguem no seu feed cada vez mais coisas que você goste. E a gente está começando agora ao vivo essa live, pessoal não sabia que a gente ia fazer aqui no YouTube. O que eu vou pedir para vocês que já estão aqui com a gente no YouTube? Já aperta esse botãozinho de gostei, até para eu saber que vocês estão ouvindo a gente. Quem está aí comigo ao vivo, coloca assim, ó, estou te ouvindo bem, só coloca um joinha no chat para eu saber. Coloca um joinha no chat para eu saber que você está me ouvindo bem, tá bom? E depois, eu quero que você compartilhe essa live. Gilberto, toda vez que você abre uma live aqui no YouTube, não é uma live, né? É uma live. Então isso aqui é um manual prático de verdade para o empresário que quer ganhar mais dinheiro, sem com essa filosofia dos anjos, com a parte de IA. Então já pega esse botãozinho de compartilhar, bem embaixo, ó, você deve estar assistindo isso pelo celular ou às vezes espelhado na televisão. Você vai em compartilhar agora, pega o botãozinho aí de compartilhar, você vai compartilhar isso aí nos seus grupos de WhatsApp e principalmente para a galera do seu time, a galera da sua empresa. Se você quer que o seu time de vendas performe mais, quer que seu gestor comercial aprenda mais estratégias, maneiras, formas, metodologias de aplicando inteligência artificial, como que eu posso aumentar minhas vendas? E escuta uma coisa, quando a gente fala de vender mais, não adianta vender mais e vender errado. Vender mais é vender muito, mas vender certo é vender com margem. Se você vende muito e vende errado, sem margem, acaba que não sobra dinheiro no seu bolso. Fala La Plata, vai. Fala Cascaio, fala faz-me rir. Isso tudo é lucro líquido, LL. Gestão financeira é tão importante, principalmente nesse ano, que é um ano extremamente desafiador para o Brasil. E posso te contar, isso aí não é coisa de jornalista não, tá? Realmente esse é um ano extremamente desafiador, não só por conta de Copa do Mundo, de eleições, mas uma série de leis que surgiram de segmentos diferentes, uma série de guardrails, de PLs que saíram agora. Então realmente para o empresário, uma taxa de juros tão alta, pegar hoje um crédito a 15% de juros no banco para cobrir, vai lá, dívidas antigas, é uma coisa que realmente está deixando o empresário cada vez mais no negativo, o empresário cada vez mais deficitário, ele tendo que reorganizar suas dívidas. E posso te contar uma coisa, a inteligência artificial, ela não está vindo aqui para salvar a pátria, mas ela está vindo para tornar a sua operação mais eficiente. Só que muito que se discute por aí não é prático, não é didático. Então hoje a gente vai trazer luz. Digita assim, ó, luz nos comentários. A gente vai trazer luz para vocês naquilo que realmente é prático que o empresário precisa implementar no seu negócio, para que de forma clara ele consiga ver um aumento de eficiência. Turma, a palavrinha chama-se eficiência. Gilberto, o que é eficiência? É como é que eu faço para ganhar mais, custando menos, só que aumentando a satisfação do meu cliente. Porque não adianta de absolutamente nada você ganhar mais, custando menos e piorando a sua matéria-prima, piorando a sua entrega de produto, piorando a sua prestação de serviço, tendo uma mão de obra péssima, porque daí você não vai aumentar a satisfação do seu cliente. E é aumentando a satisfação do seu cliente que aí sim você vai ganhar mais e custando menos.
Por quê? Porque um cliente satisfeito, ele é melhor que um vendedor. E ele nem cobra comissão. Ele vende o seu produto sem cobrar comissão. Então lembra do seguinte, o seu sucesso é o sucesso do seu cliente. Então se hoje você coloca uma IA de atendimento no seu negócio, e essa automação que te ensinaram por aí, que você tem que colocar no direct ou no WhatsApp, ela está deixando o seu cliente mais insatisfeito. Pô, caramba, eu gostava tanto quando a Andrea conversava comigo ali no WhatsApp. Eu gostava tanto quando eu mandava um direct, era uma pessoa que me respondia da companhia de vocês. Só que agora dá claramente para perceber que é umas automaçõezinhas, esses chatbots que nem sabem quem eu sou. Deixa eu te contar uma coisa. Se você quer vender para gente rica, lembra disso. Pessoas ricas gostam de ser tratadas como únicas. O que eu mais vejo por aí, a gente falando assim, nossa, Gilberto, eu quero me reposicionar. Eu quero começar a vender para pessoas que têm dinheiro. Não aguento mais vender para pobre. Não aguento mais vender para esse povo que não paga. Deixa eu te contar uma coisa. Se você está vendendo hoje para uma classe C e quer passar para uma classe A, aprenda. As suas automações, se existirem, precisam ser muito mais inteligentes do que essas coisinhas por aí que você está vendo de mercado. A melhor coisa que existe é quando alguém te manda uma mensagem e fala assim, oi Gilberto, tudo bem? Manda um abraço para a Isadora. E como é que tá a sua escola lá de Goiânia, o COP? Tá tudo bem? E manda um abraço também para o Matheus Mantovani que trabalha com você. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tá desse lado aí ou é uma IA que tá falando comigo? Olha a abordagem que o vendedor fez comigo. Ele fez entendendo tudo da minha vida. Isso chama-se personalização. As pessoas sempre gostaram de serem tratadas como únicas. Então existe uma fase 1 ali da inteligência artificial que você até coloca no seu negócio e você percebe que seu cliente ele começa a resmungar. Você começa a perceber que você está caindo na satisfação do seu cliente. Daí você vai se decepcionar. Vai decepcionar com aquela IA que você contratou, vai se decepcionar com aquela agência que você contratou, que instalou a IA para você. Deixa eu te contar, vai lá. O passo número 1 é a digitalização dessa IA acoplando no seu negócio. O passo número 2 sempre é a decepção. Sabe por quê? Porque o mercado está esquecendo de uma coisa. Se você voltar a anos atrás, a gente aprendeu lá atrás que tinha que usar um tal de um CRM. Turma, o que tem de empresário hoje em dia que fala que é assim, CRM eu até sei o que é, mas eu não uso muito não. Sabe por que ele não usa? Porque quando foram vender para ele um CRM, falaram um tanto de palavra em inglês, falavam que o negócio é um monte de botão para lá e para cá, que o cara fala assim, Deus me livre, eu não vou saber adotar isso no meu negócio. Eu nem sei usar esse troço. Tem gente com a gente chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. A live que seria lá fechada, a gente resolveu fazer aqui aberta, parece que a gente está ao vivo também no Instagram. Um super beijo pessoal do Instagram, há tempos que eu não fazia live aqui, sou eu mesmo, não é uma IA aqui, é o professor Gilberto, na festa junina, E tem gente que vai falar que eu sou cabeludo já. Então quem está aqui comigo no YouTube, manda um joinha para saber se vocês estão me ouvindo bem. Quem está comigo aqui no Instagram, manda um foguetinho para saber que vocês estão me ouvindo bem. E já pega, compartilha essa live com seu time comercial, com seus vendedores, com seus líderes. Compartilha também com o time da sua família, com todo mundo que você quer também que prospere junto com você. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada para o time de vendas. Então já compartilha essa live aí do YouTube. Você que está no Instagram, quer assistir no YouTube? Ótimo! Quer assistir lá no Instagram? Ótimo! Assista na Cazé TV, no SBT, na Rede Globo, assista onde quiser. Só assista, viu? Hoje eu não vou dar um baile igual o Vini Júnior deu ontem, mas a gente vai dar uma mega de uma aula e eu quero que você tome nota, tá? Que aquilo que você não revisa vira pó. Então você vai pegar o seu caderno, vai pegar uma caneta. Isso aqui não é aquele tipo de live que você vai ficar assistindo lá do seu sofá ou da sua cama. Então já pega o seu bloco de notas ou pega um caderno e pega uma caneta para você anotar absolutamente tudo que a gente vai te passar de maneira prática aqui. Voltando àquela história do CRM. Deixa eu te contar, eu estou falando de Brasil, tá? Muito cuidado com aquelas notícias que você escuta por aí falando assim, Amazon demite 3.000 colaboradores, Meta demite 1.500 funcionários. Filhão, você está no Brasil. Lá a IA pode até disruptar alguns empregos que são extremamente repetitivos. Só que aqui no Brasil, se você sair por aí demitindo os outros, cara, dificilmente você está encontrando gente boa. Você não vai sair por aí demitindo os outros, muito pelo contrário.
Lembra do seguinte, ó, aqui no Brasil, por que as pessoas ainda têm dificuldade de adotar um CRM? Tem dificuldade, às vezes, de fazer um WhatsApp Business. Tem dificuldade de fazer uma integração de um CRM com um ERP. WhatsApp com CRM. Porque adoção sem educação gera decepção. Eu quero que você escreva essa frase aí agora, você que está me assistindo, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Adoção sem educação gera decepção. Gente, o maior problema de uma nova tecnologia não é você adotar ou não adotar. É você adotar sem ter uma educação que te entregue infraestrutura para a adoção. Quando eu estou aqui conversando com um empresário, aqui na Space Edu, o que a gente mais faz são programas empresariais. Ou seja, o nosso foco aqui é vender para empresários. Então, o empresário, a gente educa ele no sentido que, cara, você não cresce uma empresa sozinho. Faz assim com a mão, vai, time. O que é time? Toda iniciativa é melhor em equipe. Não sei se dá para escrever aqui, Nilson, ó. Foca aqui no nosso flip chart. O que é time? Toda iniciativa é melhor em equipe. Então é fundamental que você, ao adotar uma nova tecnologia, o seu time também tenha afeição a essa nova tecnologia. E cabe muito a você que vende tecnologia, corta para a central, Nilson. Para você que vende tecnologia para empresários, você tem que lembrar do seguinte, se o empresário compra, mas o time não compra, já era. Vai durar 2 meses, ele vai pedir o dinheiro de volta, ele vai pedir para cancelar, é o famoso churn. Então o que você tem que fazer? Vai lá, pega na mão do seu cliente, ensina para ele. Sabe o que é o ITA? ITA significa implementação, treinamento e acompanhamento. A gente tem vários clientes aqui que vendem softwares super caros de cronoanálise, por exemplo. Um super beijo lá para o Silvio, lá para o Luiz, donos da Easy Protec. Eles vendem lá para Caterpillar, para BR Foods, para ABF, eles vendem lá para Arezzo. Vai lá, só empresa grande pra caramba, Eurofarma. Cronoanálise, Gilberto, crono de tempo, análise de tempo. Ou seja, o que eles buscam para os seus clientes é eficiência produtiva. Eles vão metrificar cada tempo de cada etapa do processo produtivo para tornar esse processo produtivo mais eficiente. Agora, eu preciso fazer uma parte de implementação desse software, depois eu preciso treinar todas as pessoas que vão mexer com esse software e eu preciso acompanhar, porque de tempos em tempos vai surgir um modelo 2.0, vai surgir um modelo 3.0, vai surgir um hardware que vai ajudar aquilo, ou o próprio software vai ser disruptado por um outro software que é deles mesmo. Então lembra, adoção sem educação gera decepção. E outra coisa, tem muita gente por aí discutindo inteligência artificial ainda no layer 1, na camada 1, que é o quê? Como é que eu posso utilizar o ChatGPT para fazer aquela pesquisazinha? Como é que eu posso utilizar o Cloud para fazer aquela edição de imagens? Isso é super legal. Só que o que você vai aprender aqui hoje é algo um pouquinho mais profundo. Não é simplesmente utilizar as IAs de varejo por aí que você conhece como ferramentas de pesquisa. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho 100 perguntas, né, Matheus, que IA nenhuma consegue responder. Até hoje eles já fizeram umas batalhas de IAs comigo aí. Deixa eu te contar, tem um negócio que chama IH, que é Inteligência Humana. Aprende isso. Quando você tem uma IA sem um copilot, que é a IH, IH é a inteligência humana, geralmente não vai dar certo. Deixa eu te contar, sempre quando você for pensar numa IA, pensa que essa IA é uma criança de 2 aninhos. Quando eu falo assim, ó, Nilson, pode cortar para a central. Se eu falo assim, IA, lembra, ela é uma criança de 2 aninhos. Coloca essa caneta em cima da mesa. Ela vem aqui e coloca essa caneta desse jeito, ó. Ela acertou. Mas ela pode preferir colocar em pé também. Ela acertou. Só que ela pode colocar em pé assim, ó, baixa a cabeça. Ela também acertou. Só que eu gostaria que ela tivesse colocado assim, ó, deitadinha, para não ficar atrapalhando o visual do pessoal em relação à tela. Só que, quando você pede para ela colocar uma garrafa em cima da mesa, você não está falando para colocar deitada ou em pé. Ela vai colocar. Isso é uma criança de 2 anos. Ela sabe acatar a essa ordem.
Agora, quando você começa a rebuscar um pouco mais a conversa com uma criança de 2 anos, ela já começa a amadurecer um pouco mais. Você amadurece na sua conversa, buscando com que ela amadureça para ouvir a sua conversa. Inteligência artificial, mesma coisa. Se você fica aqui, ó, raso como um pires, na camada número 1, falando com ela, ela não vai ser inteligente ao ponto de falar coisas mais profundas. Então, a inteligência humana, ela é sempre primordial para criar uma boa inteligência artificial para o seu negócio, que tenha os seus dados, que conheça do seu cliente, que conheça do seu segmento de produto, que conheça do seu mercado, que saiba a hora certa de vender. Então vai lá, inteligência humana com a inteligência artificial, o crescimento é exponencial. A inteligência humana é justamente aquilo que vai dar a educação para a gente conseguir ter a adoção de uma inteligência artificial. Agora, se você adota a inteligência artificial sem acoplar educação, ou se você que vende tecnologia ou IAs para o seu empresário, para o seu cliente, sem educá-lo, logo ele vai reclamar de você. Você pode ter a melhor IA do mundo. ChatGPT é muito bom, Claude é muito bom, Gemini é muito bom, tem outras AIs que são específicas de cada segmento, que não é tão varejão assim, vocês não conhecem tantos, mas elas são excepcionais. A grande questão é, e o copiloto? E quem está usando aquilo? Sabe usar? Se não souber, ele sempre vai terceirizar a culpa, como é comum do ser humano. O ser humano, diante de um fracasso ou diante de uma incompetência, ele vai terceirizar a incompetência dele para a chuva, para os astros, porque segundo o horóscopo ele nasceu em Gêmeos, né? O horóscopo dele é touro, aí touro não nasceu para isso, aquela coisa toda onde na verdade, gente, até geladeira vem com manual. Até um carro, quando está uma luzinha amarela piscando diferente, você vai lá no manual e lê. Agora, quem não gosta de estudar, nunca vai conseguir utilizar a inteligência artificial na sua máxima potência. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, ó. Quem está chegando com a gente aqui no YouTube, já coloca um boa noite, coloca boa noite aqui no YouTube. Se você está com a gente aqui no Instagram, escreve boa noite aqui nos comentários também. E agora sim, ó, tão direto quanto a minha pergunta. Vocês acham que a inteligência artificial está deixando o ser humano mais inteligente? Qual que é o oposto de inteligente que eu posso falar na internet? Desinteligente. Você acha que a inteligência artificial está deixando o ser humano mais inteligente ou mais desinteligente? Licença poética, hein? Você acha que está melhorando ou está piorando a cognição das pessoas com a inteligência artificial? Vai lá. Quem acha que está melhorando o poder cognitivo, a inteligência das pessoas com a IA, só coloca uma setinha para cima, coloca um foguetinho voando assim, ó. Quem já acha que a inteligência artificial está deixando o pessoal mais bobinho, bota um dedinho para baixo assim, ó. Bota uma setinha para baixo. Ó, tem um pessoal aqui no YouTube que está falando mais inteligente. Muito bom. Tem gente falando que está piorando. A Ana Cláudia, ela foi uma poeta. Piorando. Gilberto, ou está mais inteligente ou está piorando. Muito bom. Ó, pega o link aqui do nosso YouTube, Nilson, dessa live aqui, manda para a galera, manda lá para o Telegram, manda lá no WhatsApp, viu, Jader? Pega o link aqui do YouTube, manda lá para a turma. Ó, adorei o que a Daiune falou. A Daiune Covém tá aqui, desprovido de inteligência. Tudo bem, Daiune? Muito bom. Daiune já foi aluna nossa, lá do Prepara Enem. Conheço muito bem a irmã dela. Conheço muito bem. É? Então tá bom. Gente, escuta só. Ó, depende da pessoa. Se for preguiçosa, piora. Pois é. Nós que somos lá do Goiás, é o seguinte. Nós já é mais feio e nós já é mais... Fala assim, né? Rapaz, se nós fosse burro, aí tava tudo lascado. Mas pelo menos problema a gente sabe falar. Mas é assim, gente, ó. Sem brincadeiras. Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores da história. Foi um dos líderes mais lembrados da história. Alexandre o Grande, ele não leu nenhum livro.
O que Alexandre o Grande teve foi um grande mentor, um conselheiro, um grande professor, que foi Aristóteles, que ensinou para ele sobre gramática, matemática, aritmética, lógica, retórica. Ensinou a ele caprichos como saber sentar bem numa mesa, como ter etiqueta, ao mesmo tempo como ser um grande líder na frente dos seus exércitos. Alexandre o Grande não tinha os maiores exércitos, porém ele tinha os exércitos mais inflamados. Ele sabia tocar no coração de cada soldado dele. E mesmo não tendo os maiores exércitos, é um dos líderes da história que você conhece, que mais conquistou territórios. Assim como John D. Rockefeller, um grande bilionário dos Estados Unidos, ele ficou bilionário com petróleo. Na época dele não tinha nem computador e o cara ficou bilionário. Assim como Andrew Carnegie, assim como Vanderbilt, que são os chamados gigantes da indústria dos Estados Unidos. Quando você pega Barão de Mauá, Brás Cubas, que são grandes empreendedores que marcaram a história do nosso país, eles também não tinham nem celular nem computador. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente conhece. Os livros foram inventados e a sociedade humana ela teve acesso a conhecimentos que até então estavam dispersos pela cabeça das pessoas. Isso deu um salto de inteligência para a sociedade? Acredito que sim. Vai lá, a internet, como vocês conhecem, vocês estão me vendo aqui agora pela internet. Tem mais gente chegando aqui no nosso YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal do YouTube. Coloque para mim qual o estado de vocês. Pode colocar só a inicial aí do estado, a sigla. Quem é de Goiás escreve GO, quem é de Minas Gerais escreve MG, quem é do Ceará escreve CE. Vamos lá. E você que está me vendo no Instagram, fala aqui para mim também qual que é o seu estado. John, vai me falando do estado da galera aí, tá? Escuta uma coisa. A internet, como vocês conhecem hoje, ela já existe há um tempinho, tá? Ela começou a existir ali na década de 60, tá? Algo depois da Segunda Guerra, aquela coisa toda. Ela existia dentro do CERN, que era um grande centro de pesquisa. Só que ela foi liberada para o público, esse World Wide Web, que vocês conhecem, www, só em 1993. Então, em 1993, a internet foi liberada para o público. Para você agora que está me vendo aqui pelo YouTube, essa internet que você conhece, esse www, foi liberada em 1993. É por isso que no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente viu aquele boom, literalmente aquela bolha da internet, né? Que várias empresas .com surgiram e como foi uma bolha, estourou tudo. Então a internet deu acesso a muita gente. Você não estaria agora assistindo uma aula minha pelo YouTube ou pelo Instagram, logo do Hendry, que vai entrar aqui com a gente, se não fosse a famosa internet. Então, com a internet, vai lá, Gilberto, as pessoas ficaram mais inteligentes ou mais desprovidas de inteligência? Porque vai vendo comigo, vai. Livro, depois internet, daí você tem o celular, o computador. Então, gente, conhecimento disperso sempre existiu. Só que agora tem as inteligências artificiais. Com a inteligência artificial, o ser humano vai ficar mais inteligente ou vai ficar menos inteligente? O que eu posso te dizer é o seguinte, eu conheço muita gente por aí que não gosta de estudar, porque estudar para ela é sentar e ler um livro. Posso te contar? Você que é empresário, você tem que ser apaixonado por resultado. Você tem que ser apaixonado de ver sua empresa crescendo e ganhando e tendo cada vez mais receita. Só que ao mesmo tempo, olhando para a sua gestão financeira e vendo a eficiência cada vez maior, tendo um custo cada vez mais otimizado e olhando para a cara do seu cliente, vendo dois coraçãozinhos assim, ó. O seu cliente cada vez mais satisfeito, você ganhando cada vez mais, reduzindo cada vez mais custos, eliminando drenos financeiros que até então você não estava olhando. Mas graças a um sistema financeiro que você introduziu, graças a uma pessoa que é formada lá em gestão financeira que você contratou, hoje você consegue ter luz e olhar para esses indicadores financeiros e perceber o que é custo, o que é despesa, o que é uma avenida de crescimento ou o que é um ganho lateral, o que é um retorno sobre investimento, um ROI, ou um ROIC, ou um TIR, ou um lucro líquido, ou um EBITDA. Então lembra de uma coisa, ó, o que eu estou te dizendo é, se eu tenho pessoas dedicadas que gostam de aprender,
Independente se aprender é por livro, é por um vídeo no YouTube, é escutando um podcast, é escutando uma conversa na sala lá da casa da minha avó, na casa do meu pai, é batendo um papo com o porteiro ali do meu condomínio, é batendo um papo com o Uber. Gente, aprender não tem lugar, aprender não tem horário, você aprende o tempo inteiro. E Gilberto, é por isso que eu erro? O erro, ele é inerente às pessoas que agem. Anota essa frase. O erro é inerente às pessoas que agem. Quando a minha esposa chega para mim e fala assim, nossa, amor, acho que eu errei no negócio. Eu falei assim, parabéns. Ainda bem que você não está parado em casa assistindo Netflix. Que o erro só erra quem faz, gente. Só que depois que você errou, eu sei que dá aquela dorzinha. Mas, ó, aprende essa. Biblioteca de cagadas. Vai lá, pega seu celular, abre um bloquinho de notas e escreve o seu erro ali. Sabe por quê? Porque errar uma vez é humano. Errar duas vezes é o quê? Vai. Quero ver o que o pessoal vai falar. Ó, tem gente de Santa Catarina, de Goiás, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte. Muito bom. Famosa Minas Gerais. Quando eu quero mais, eu vou. Para Minas Gerais. Não é para Minas Gerais, não. É para Goiás. Para Goiás. Aqui tem Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí. Ó, o erro é inerente às pessoas que agem. Muito bom. Então escuta uma vez. Errar uma vez é humano. Errar duas vezes é natural, vai, gente? Aí dizer que você nunca errou duas vezes na mesma coisa. Então não venha ficar dando aqui aquelas palestras de palco, não. Você já errou duas vezes na mesma coisa. Só que na boa, não dá pra você ficar errando duas vezes nas mesmas coisas. Então, errar três vezes na mesma coisa já é uma negligência. Lembra disso. Errar uma vez é natural, duas vezes é humano, é natural, mas três vezes é negligência. Um próprio médico, quando ele erra na mão lá de um paciente, o médico pode ser preso por negligência. Um prefeito de uma cidade que sabe que o pessoal está passando ali, ó, e sempre o carro está batendo naquele buraco, está capotando e o povo está morrendo, aí morre uma vez, aí morre duas vezes, aí morre três vezes. Rapaz, o prefeito não corrige aquele rabo daquele asfalto? Esse prefeito está sendo negligente. Pessoas estão morrendo por conta de um buraco no asfalto. Quem? Jânio. Um beijo, Jânio. O Jânio fez cirurgia no olho. E a mesma cirurgia que ele fez, eu vou ter que fazer já já também. Jânio, é o Jânio Diniz? Pois é, Jânio é uma das pessoas que mais conversam comigo sobre inteligência artificial. Já ficamos horas e horas discutindo sobre esse assunto. Só que é um assunto que a gente conversa sempre muito profundo. Os impactos da inteligência artificial na vida das pessoas. Então, voltando. Errar, todo mundo erra. Agora, se você não pega seu erro, anota na biblioteca de cagadas, que é seu bloquinho de notas, e não revisa todo dia, filhão, a tendência é que você erre sempre nas mesmas coisas. Então você pode errar, o erro é inerente à ação, só que você não pode ficar errando sempre nas mesmas coisas. Para isso, anota, porque o que você não revisa vira pó. E errar três vezes na mesma coisa dói pra caramba. Deixa eu te contar um negócio, ó. Doer vai doer. Você vai sofrer. Só que a dor pela dor, ela só gera sofrimento. Agora, a dor pelo aprendizado gera evolução e crescimento. O que eu mais aprendi na minha vida? São diante de situações problemas, são diante de crise, são diante de dor, que é onde eu aprendo pra caramba. Que é onde eu preciso ser mais inteligente, que é onde eu preciso otimizar recursos. Gente, ganhar dinheiro tendo muito dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Agora, como com IA eu consigo ganhar mais tendo menos? A gente está nessa era, na era da otimização, na era de, utilizando inteligências artificiais, olhar para relatórios, para DRS, para DFCs, olhar para aquele monte de linhazinha, desde quanto que entrou, que foi o faturamento bruto, até o lucro líquido, olhar para cada linha daquela e propor, dá para fazer isso aqui com 10% menos, dá para fazer isso aqui 10% melhor, dá para reduzir um pouco o time nisso aqui e alocar naquilo ali. Dá para melhorar a produtividade e a eficiência de todo mundo da equipe se a gente utilizar isso nesse momento ou aquilo naquele outro momento. A grande questão é, com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, todo mundo precisa de um líder. Liderança é o que iguala Alexandre o Grande a Elon Musk. Alexandre o Grande não leu nenhum livro. Elon Musk hoje tem a própria AI dele à disposição dele.
Mas o que faz todos eles terem sucesso? Passando por Rockefeller, chegando até Elon Musk. Gente, independente se a arma é a espada ou se a arma é a inteligência artificial, o líder é aquele que faz a mudança acontecer na sua empresa. Só que a mudança de hoje passa por inteligência artificial. Então lembra, a inteligência humana, ela vai guiar as mudanças que a inteligência artificial vai causar na sua empresa. Então lembra, estuda que a vida muda. Chega a hora de sentar a bundinha na cadeira e tomar nota. Gilberto, quais são as IAs que eu posso aplicar no meu negócio na parte de gestão? Gilberto, quais são as IAs que eu posso aplicar no meu negócio para a parte de marketing? Quais são as inteligências que eu posso aplicar na parte de vendas, na parte de recursos humanos, de gestão financeira? Quais são as IAs que eu posso utilizar para deixar os processos do meu negócio mais eficientes? Gente, o nome no Brasil é eficiência, não é mandar um monte de gente embora. Primeiro você torna os seus mais eficientes, mais produtivos. Daí você vai notar que o Nilson aqui, por exemplo, o Nilson ele sabe um monte de IA do mercado dele. O Nilson, aquele que ele demorava no passado em 5 minutos, hoje em dia ele faz em 4. Mas ele sempre demorou pouco. Porque o Nilson ele é do Ceará, lá no Ceará eles já são naturalmente o que vai, Nilson? Inteligentes. O que mais? Produtivos. E eles não gostam de perder tempo com aquilo que não presta, não é? Por isso que ele sempre vai fazer as coisas de maneira mais eficiente possível. Então, turma, ó, essa aula de hoje é sobre inteligência artificial aplicada a vendas. Então tá aqui, ó, inteligência artificial aplicada ao setor comercial. E eu já falei bastante coisa aqui. Caramba, já passou mais de meia hora aqui falando? Vixe Maria. Então vamos lá, vamos dar lugar aqui ao professor que vai dar aula aqui para vocês, que é o professor Hendry. E antes disso, deixa eu só te mostrar uma coisa, ó. Você está numa aula que é Space AI. O que é a parte de Space AI? Aqui na Space Edu, nós temos várias imersões. Temos imersões de finanças, temos imersões de direito empresarial, temos imersões de contabilidade aplicada ao mundo empresarial, temos imersões de marketing, de vendas e também de quê? De AI, de inteligência artificial. Daí, o que eu quero que você entenda? Ó, posso passar o slide aqui? Turma, tá vendo essa mandala super bonita? IA, você pode utilizar um setor de gestão para a parte de rotinas, de construção de organogramas, na parte de controle, os guardrails ali da sua empresa. Tem que ter muito cuidado com dados, a famosa cibersegurança, o que não pode vazar, controle da informação, para onde que ela está indo, para onde que ela está voltando. Depois, vai lá, a parte de marketing, como é que eu faço um tráfego pago mais eficiente? Como é que eu construo 200 peças hoje com um clique, igual o Cadu que faz? Como é que eu crio 900 vídeos em 6 horas? O que a gente demorava antes 2 semanas para fazer. Como é que eu consigo construir uma landing page hoje em 30 segundos? Como é que eu gero conteúdos para TikTok, para Shorts do YouTube, para Instagram, para Facebook com um único clique? Coisas que no passado a gente demorava bastante tempo para fazer. E hoje a gente faz muito rápido. Mas posso contar uma coisa? Existe algo chamado de competência. A competência A construiu inteligência A e construiu sabedoria A para que nós tenhamos memória A para diante de uma situação, problema, a gente resolver. Só que hoje em dia, com a inteligência artificial, a nossa competência A, inteligência A, memória A, sabedoria A, faz com que nós resolvamos o mesmo problema de maneira muito mais rápida. Então lembra do seguinte, entregar inteligência artificial na mão de alguém é igual você entregar uma faca. Você pode estar entregando uma arma ou você pode estar entregando uma baita ferramenta de tornar um processo mais eficiente, como, por exemplo, na hora de você cortar uma carne. Vai lá cortar uma carne só na mão. Você acha que dá conta? Não dá. Então eu aposto que aquela faca vai tornar o processo muito mais eficiente. Gilberto, dentro da parte de vendas,
Como é que eu faço o meu vendedor contornar mais objeções? Como é que eu faço para o vendedor olhar para um lugar onde ele não estava olhando? Como é que eu faço para o vendedor, na hora dele conversar com um cliente de energia solar, ele entender sobre os detalhes daquele segmento? Na hora de conversar sobre um cliente do agro, ele entender como é que está a abobrinha verde. E saber que a abobrinha, como o Matheus não sabe, que precifica o dólar. Você sabia que o dólar é precificado pelo preço da abobrinha? Pois é, você mexer com agro, você vai saber disso. Como é que eu posso tornar os meus processos, em geral, seja em marketing, seja em venda, seja atendimento do cliente, mais eficientes na parte de recursos humanos e, para finalizar, na parte de gestão financeira? A parte de gestão financeira você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então não sai entregando para as IAs fazerem as coisas não, porque existem alguns relatórios ali contábeis, financeiros, como DRE, DFC, um balancete, um balanço, que você precisa ter sempre guardrails ali, terem seguranças na hora de soltar para uma IA e pedir alguma informação para ela, tá? Eu sou sempre um grande revisor dos trabalhos das inteligências artificiais, sempre, sempre. Eu sou o famoso antifraude, que o pessoal chama por aí. Eles fazem com IA, depois mandam para mim para eu mostrar se o trem está certo ou está errado, tá bom? Então muito cuidado com isso. Mas agora, de tudo isso, que existem esses 360 que a gente pode aplicar inteligência artificial, nessa aula a gente vai aprender sobre vendas, sobre como utilizar inteligência artificial para o setor comercial do seu negócio. E desde já quero agradecer o nosso grande amigo Hendry Thomas. O Hendry é aluno nosso aqui há muitos anos aqui na Space Edu, é um baita de um professor, é um baita de um conhecedor de tecnologia, é um baita de conhecedor de uma série de coisas, dentre elas inteligência artificial. O Hendry é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ele não só sabe, mas ele gosta de ensinar aquilo que sabe. Ele é um educador, tá? Todo mundo que toca em mim vira educador. Ou professor. Ele só não fala professor que esse tem pena, né? Pô, você é professor, pobre, que tem tudo. Mas todo mundo que não educa vai ter logo, logo as tecnologias não sendo adotadas na sua empresa. E se você não tem as tecnologias sendo adotadas na sua empresa, chances são que a sua empresa logo, logo vai virar Kodak. Então, para que você não fale que a sua empresa virou Kodak logo, logo, você tem que adotar as tecnologias no momento que elas surgem. Caso contrário, você vai comer água demais. Quando a onda passa e ela quebra em cima de você, já era. Então aproveita esse momento de agora para surfar essa onda. Então com vocês, Hendry Thomas, uma boa aula sobre inteligência artificial aplicada ao time comercial e a gente se vê daqui uma horinha, logo logo a gente volta por aqui. Hendry, é com você, uma ótima aula. Anota de dia ali, tira print, salva o link, comenta ali nos posts de Instagram sobre uma nova IA, sobre uma nova skill, sobre uma nova... Alô? Lucas, tá me ouvindo aí? Alô? Voltou? Estão me ouvindo? Tudo certo aí? Podemos seguir? Tá com áudio. Pode continuar? Vamos lá então, pessoal.
Então, quero trazer para vocês hoje uma reflexão muito legal sobre como utilizar a inteligência artificial, mas de verdade, sem filosofia, sem nada de código difícil, sem aquela linguagem de guru de internet, até porque eu sou empresário, eu vivo isso aqui todos os dias, venho da área de tecnologia, da área de e-commerce, mas a gente precisa utilizar a inteligência artificial realmente com uma maneira muito bem direcionada para a gente não se frustrar, para a gente cuidar com hype aí e trazer realmente o que funciona para vocês. E eu tenho uma missão, assim como o Gilberto tem, que é mudar esse país aqui através da educação. E a gente que move a economia, nós que somos vendedores, nós que somos empresários, a gente precisa estar cada vez melhor, estar cada vez mais antenado, estar cada vez mais cirúrgico, refinado ali, para a gente ter o quê? Resultado. Acredito que muitos de vocês aqui querem vender mais, é por isso que vocês estão hoje, num dia de quinta-feira à noite, para aprender um pouco mais. E esse é o nosso objetivo. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, tá? Então vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Tudo certo? Então vamos lá. Pessoal, então para quem não me conhece, eu sou o Henry Thomas, eu sou de Cascavel, no Paraná, tenho atuação aí em vários negócios de todos os segmentos, de vários lugares do Brasil, empresas que têm dos mais diversos desafios, e a gente sempre encontra um padrão, principalmente na área de vendas, né? Que é muita informação, muita oportunidade, muita tecnologia, e muitas vezes o vendedor fica perdido, o gestor fica perdido e não sabe qual é a melhor maneira de você trabalhar IA, tá? Então, eu tenho 34 anos, sou empresário, sou pai da Antonella, marido da Bel, sou palestrante também, tenho vários projetos envolvidos na área de e-commerce, várias sociedades também em empreendimentos digitais, e venho aí há mais de 15 anos desenvolvendo o nosso trabalho aí pelo Brasil todo, e a gente também faz parte do ecossistema aí da Space Edu há alguns anos também, tá? Então a gente tem a plataforma de e-commerce, a gente tem meios de pagamento, a gente tem um hub de IA que a gente desenvolve para empresa, CRM, e aceleradora de negócios aí, tá? Mas, pessoal, a ideia aqui não é falar de mim hoje, a ideia é falar de como que vocês vão conseguir implementar a IA já agora, que a IA não é mais futuro, né? 2023, 2024, a gente viu o ChatGPT se lançando aí, muito burburinho, muita coisa, era um hype, né? Mas agora não é mais futuro, a IA é hoje. Se você é vendedor aí, se você é empresário, gestor comercial e não tem aplicado inteligência artificial de uma maneira estratégica, você já está ficando para trás. Porque o grande lance não é mais você usar o chat, o cloud, só para responder perguntas como você utilizava o Google antes. Hoje você tem que usar isso de fato para mudar o ponteiro dos seus resultados. A IA, a gente tem que colocar ela no nosso DRE, tem que colocar ela como realmente um artifício que vai gerar mais vendas, mais resultados. E o melhor conselho, gente, para quem está chegando agora, para quem está com a cabeça cheia de informação, tá? É que você teste rápido as coisas, que você erre o mais rápido possível, que você aprenda rápido para você ter resultados mais rápidos. Porque você nunca vai achar uma IA perfeita para o seu negócio, você nunca vai achar uma IA definitiva para o seu negócio. E o melhor conselho que eu posso dar para todo mundo realmente é que você execute rápido. Você não vai quebrar nada. Testa, começa a integrar, começa a fuçar, pergunta para a própria IA qual que é a melhor opção para resolver X problema. Pergunta para o próprio ChatGPT, ChatGPT, é melhor você ou o Cloud para eu fazer essa análise? É melhor você ou Gemini para eu construir qual objetivo? Então, muitas vezes, eu vou dizer até por mim, eu aprendi muito sobre inteligência artificial perguntando para a própria inteligência artificial. Esse é o maior insight que eu posso trazer para vocês hoje, assim, para a gente começar bem a nossa aula, tá? Então, não vai existir, gente, nunca uma regra absoluta, tá? Até porque todo dia algo é lançado novo, todo dia tem uma inteligência mais potente, conector disponível, a gente vê a Meta aí mudando constantemente a sua inteligência de anúncios, o próprio Google agora tem mudado o próprio buscador dele ali também, e a gente vai falar sobre isso hoje
para trazer insights práticos para vocês começarem a aplicar já amanhã, ou até mesmo hoje, o que eu vou passar aqui, tá? Então, quando a gente fala de IA para vendas, pessoal, a gente tem que olhar não para a árvore, mas a gente tem que olhar para a floresta. Porque se você olhar exatamente um único ponto, você pode estar deixando muitos outros gargalos lá na frente. Então, quando a gente olha para uma coisa específica, eu preciso resolver isso aqui. Experimenta olhar de cima. Olha os teus números como um todo, para você identificar de fato onde está o gargalo, se é na prospecção, se é no fechamento, se é na elaboração de propostas, aonde é que realmente eu tenho deixado dinheiro na mesa, tá? E aqui a gente traz a molécula da IA, né? Professor Gilberto é professor de Química, né? Então, acho que ele vai gostar dessa imagem aqui e é o que realmente é, tá? Então, IA, gente, nós temos que pensar esses 6 pontos aqui. Tem que trazer economia, tem que trazer eficiência, tem que ser estratégico, tem que te dar autonomia, principalmente na parte de decisões, tem que ser algo que vai aumentar a nossa inteligência em tudo que a gente vai fazer, tá? E algo que também tem que ter consistência. Não é usar hoje e parar amanhã, não é testar hoje, não gostei, vou deixar de usar. Tá? Então, vocês percebem que todos esses elementos terminam com IA. Então, o nosso português ajuda aqui, e esse realmente é o cerne de tudo, pessoal. Se não for trazer economia, se não for reduzir custo, aumentar a margem, se não for deixar o meu processo mais eficiente, mais fluido, se não for estratégico, pensar sempre no próximo passo, se não te der autonomia para você deixar de fazer tarefas repetitivas, se não trouxer mais inteligência para o seu negócio, se não tiver uma consistência, que você não vê que não vai conseguir usar isso todos os dias, você precisa realmente refletir, procurar um profissional, mas não deixar de testar, tá, pessoal? Então, IA, ela tem que tocar todos esses pontos aí para a coisa funcionar. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês, né? Aquele produtor, aquele homem que precisa comprar um trator, mas ele ainda não comprou, ele já está pagando por ele. Porque não faz sentido hoje um vendedor, não faz sentido hoje um time comercial, com todas essas inteligências que a gente tem hoje disponíveis, não utilizar inteligência artificial. Da mesma forma que não faz sentido um agricultor arar sua terra aí de enxada, porque com certeza ele já está pagando por ele já está gastando tempo, né? Qual é o custo? Tempo, tarefa repetitiva, está deixando o concorrente sair na frente. Então, gente, isso não é brincadeira. Isso realmente é algo que vocês têm que levar a sério, e é por isso, né, que vocês estão aqui para a gente estar compartilhando um pouco desse conteúdo ali. E, pessoal, anota aí, tá? Para vocês nunca esquecerem. Para quem está chegando agora com IA, ou para quem já usa IA de alguma forma, eu trago aqui o framework de dono, tá? Porque o vendedor ele tem que ser dono do seu resultado, ele tem que ser dono das suas decisões, ele tem que ser dono do seu futuro, né? E quando a gente traz esse framework aqui para inteligência artificial, pessoal, basicamente eu vou trazer aqui esses 4 pontos para vocês, tá? Que é direção pessoal. É você que tem que usar. Não tem que ser o teu auxiliar, não tem que ser o estagiário. Você tem que botar a mão na massa para entender o que está pegando. E você tem que ter uma obsessão pelo negócio. Mas essa obsessão ela tem que ser informada. Em que sentido? Eu não vou comprar hype, mas eu não vou ignorar nada. Eu vou ficar ligado, eu vou prestar atenção, eu vou testar isso aqui. Não saiam comprando IAs só porque você quer ter tudo, porque nem tudo vai fazer sentido para você. Praticamente todas elas são freemium, né? Tem a versão gratuita e você pode comprar e aí sim utilizar a melhor estrutura dessas ferramentas. E você não pode delegar a sua visão, tá? Você precisa ter uma direção, você precisa ter ali um foco que você queira fazer e ir até o final. Você não pode terceirizar isso para o TI, você não pode terceirizar isso para o carinha lá que manja um pouco de internet, você não pode terceirizar isso só para o departamento de marketing. Você precisa realmente ser o pai da criança, tá? Você que é vendedor, você que é gestor, você que é empresário e quer vender mais, você precisa não delegar a visão de o que você quer para sua empresa, para os seus resultados, através de inteligência artificial, tá? E você precisa ter olho clínico, né? Você precisa implementar, testar, revisar,
e fazer todo esse PDCA, né? Você planeja, executa, melhora, vai ter um resultado, planeja de novo, executa, testa e vai fazendo esse ciclo. Então, esse framework de dono, gente, ele é muito importante para tudo que vocês forem fazer e executar dentro desse universo, tá? E aí, pessoal, feita essa introdução, a gente, quando vai falar de vendas pela internet, vendas no físico, vendas no 1 a 1, vendas com representante, enfim, venda no balcão, todo e qualquer tipo de relação comercial que você queira utilizar a inteligência artificial para o seu negócio, se você não fizer essa estrutura que eu vou passar aqui para vocês, vocês já estão trabalhando com 90% menos de capacidade. Porque a inteligência artificial não te conhece. A inteligência artificial, e muitas das vezes, ela vai alucinar e ela vai querer te agradar. Você pode perceber isso quando você está testando ali. Às vezes nem é tudo aquilo, mas aí ela vai te influenciar a concordar com você, vai trazer frentes e argumentos para que você concorde e tome aquilo por verdade. E a gente precisa confrontar a IA, mas antes de mais nada, pessoal, a gente precisa dar contexto, tá? O contexto é o que vira jogo. O contexto é o que vai fazer você extrair o que é de melhor na inteligência artificial. E aqui, pessoal, eu vou trazer aqui um mapinha para vocês criarem as suas CCCs, que a gente chama, né? Que é o cérebro comercial cognitivo, tá? E para isso, nós precisamos montar um setup, tá? Antes de qualquer pedido, antes de qualquer dúvida, antes de qualquer conteúdo que você queira criar, qualquer análise que você queira fazer, a inteligência artificial, seja ela Cloud, Gemini, ChatGPT, vou pegar essas três aqui que são as mais utilizadas, né? Você precisa fazer isso. E aí, como que faz isso, Henry? Como é que eu instalo esse drive na IA? Como é que eu coloco essa skill na IA? Eu vou passar isso aqui agora para vocês de uma maneira muito prática, tá? Porque todo empresário, ele sonha, ele precisa de alguém que cuide do negócio dele como se fosse um sócio, né? Que cuide da sua empresa. Poxa, eu preciso de um gestor que ele tenha a mesma preocupação que eu tenho. Eu preciso de um vendedor que tenha os mesmos anseios que eu tenho e que se preocupe com o meu negócio. Então, para que você faça isso, gente, para a inteligência artificial ficar de fato inteligente, você precisa que ela te conheça. E como é que eu faço isso, pessoal? Comece com uma entrevista sincera. Porque senão o ChatGPT vai ser só um estagiário de luxo, vai ser só um auxiliar ali que responde mais rápido as coisas, vai ser só um Google melhorado. E não é isso que a gente quer, tá? Então, o projeto da Space, o projeto do Gilberto, o que a gente quer trazer para vocês é fugir de conversa fiada, é fugir de gurus aí da internet que vendem cursos online que ninguém está assistindo mais, de entregas rasas, de conteúdo obsoleto que já passou, até porque vocês não têm tempo a perder. E o nosso objetivo hoje é te trazer esses atalhos, trazer realmente o que é cirúrgico, o que vai funcionar para vocês, tá? Então, toda entrevista que você faz com inteligência artificial, pessoal, ela tem essas regras de ouro aqui, tá? Uma pergunta por vez, só avance quando a resposta for suficiente e ao final ela tem que trazer uma matéria-prima. Ela tem que gravar essas informações para depois você avançar, tá? E para a inteligência artificial conhecer a tua empresa, nós temos aqui 4 grandes pilares para que depois que ela entenda, depois que ela te conheça, aí sim você vai conseguir trabalhar melhor, tanto na geração de conteúdo, geração de propostas, geração de insights, dicas de negociação, leitura aí de negociações, traduções de e-mails, elaboração de proposta comercial, elaboração de e-mails, conectar com o teu CRM, mas isso aqui, gente, depois vocês podem me cobrar, é o que vira o jogo. Então, primeiro, você precisa contar sobre o seu negócio, você precisa entrar ali no ChatGPT e propor para ele: chat, precisamos fazer uma entrevista para que você conheça o meu negócio. Faça uma pergunta por vez
e só avance quando a resposta for suficiente. Não me agrade e pergunte tudo o que for necessário para você entender meu modelo de negócio, minha área de atuação e os números da minha empresa. E aí você vai mandar isso aqui e vai começar a conversar com a IA. E conforme as respostas, ela vai entendendo e vai te fazendo outras perguntas. Então ele vai começar aqui, ó. Qual é o meu negócio principal hoje? Responda de forma objetiva. E aí você vai respondendo, tá? Eu não vou ir até o fim aqui, pessoal, porque o tempo nosso hoje é curto. Mas você tem que começar por isso. Seja no ChatGPT ou no Cloud, tá? Se você for fazer isso pelo Cloud, gente, você vai abrir um projeto, tá? Você abrir um projeto, novo projeto, e aí você vai colocar ali, ó, CCC, cérebro comercial cognitivo. E aí aqui você vai iniciar a sua entrevista, tá? Então, você precisa conversar com a IA sobre o seu negócio, para fazer as perguntas. E depois é muito, gente, isso aqui é o 80-20 da parada toda, tá? Que é criar o seu ICP, ou fazer um mapa do seu público, tá? Então aqui você vai falar para quem que você vende, quais que são as dores do seu cliente, aonde que ele está, qual que é a transformação que ele quer através do seu produto ou serviço, a idade, sexo, a parte emocional, a parte demográfica, tudo que é sobre o seu público, você precisa dizer para a IA e da mesma forma, com uma entrevista, ela te perguntando, você respondendo, ela te perguntando, você respondendo, tá? Depois que você contou sobre o seu negócio, depois que você já montou o mapa do seu público, aí você vai falar sobre o seu produto. E isso aqui também é extremamente importante, tá? E aí muita gente que trabalha com serviço, um advogado, um arquiteto, um esteticista, de alguma forma que você vai responder essas perguntas, mas se você é um varejista, se você trabalha com produto, você vai colocar link do site, planilhas de preço, catálogos, apresentações de PDF, coloca tudo que você tiver sobre o seu produto, tanto a parte visual, parte de vídeo, a parte técnica, porque isso vai dar muito insumo para a IA entender o que você vende, tá certo? Depois disso, pessoal, alimentei aqui a IA com a minha empresa, com o meu público, com o meu produto ou serviço, depois eu preciso falar de mercado. E aí, gente, nós vamos fazer uma análise SWOT, isso aqui é básico, regra 1 de todo e qualquer negócio. Vai fazer as perguntas de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, e você vai colocar contra quem você compete, e nem sempre é um concorrente, nem sempre é um vizinho. Às vezes você pode competir, sei lá, eu vendo produto para emagrecimento, mas eu estou competindo com a Netflix. Eu vendo produto de emagrecimento, eu estou competindo com a geladeira e com a batata frita. Então, aqui é muito interessante, aqui quanto mais específico, quanto mais inteligente você colocar essa concorrência, tanto de produto quanto de empresa, vai trazer muita inteligência para a IA te ajudar em tudo depois. Porque o que a gente está fazendo? Eu estou dizendo para a IA, esse sou eu, esse é o meu negócio, esse é meu cliente, esse é meu produto. Depois tudo, gente, tudo que você perguntar, que você sugerir, que você quiser analisar, a IA vai fazer de uma maneira muito mais precisa todos esses pontos, tá? E aí, gente, isso aqui, você só vê em grandes mentorias, você só vê realmente com o pessoal que realmente dá resultado, que sabe fazer, que é você fazer o teu Product Market Fit, tá? Que é justamente o momento em que, com todas essas informações, a IA vai conseguir te dar uma bússola, te dar uma direção, te dar um caminho real sobre tudo que você vai fazer, sobre tudo onde você vai encaixar a IA. Tá? Porque o PMF, pessoal, é aquele produto que resolve um problema de uma pessoa específica dentro de um momento específico que está disposta a pagar por essa solução, tá, pessoal? E vou te dar uma dica de ouro aqui também, tá? Você pode mandar as informações com áudio. E o áudio, ele é muito bom
porque às vezes escrevendo você pode esquecer de alguma coisa, você pode, sei lá, falhar em alguma concordância verbal, enfim. Mas com áudio, pessoal, você consegue te dar muito mais informações para a inteligência artificial, você pode discorrer com muito mais tranquilidade para a coisa ficar mais fluida, tá? Então esse é um insight muito legal também que eu posso deixar aqui para vocês, beleza? E aí, feito o TMF, entendendo sobre o negócio, sobre o público, sobre o detalhamento, produto, serviço, sobre o mercado, aí você vai ter a sua CCC, você vai ter teu cérebro comercial cognitivo, que é o nosso documento mestre, tá? E isso aqui você vai usar para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E ele se torna o seu patrimônio dentro da LLM, dentro das inteligências artificiais, tá, pessoal? Então, se for no chat, você pode criar um projeto personalizado e colar o cérebro das instruções. No cloud, que é o que eu gosto muito, você vai criar um projeto para colocar todas as instruções que você gerou dentro da CCC, né? Se for no Gemini, você pode criar um Gen ali separado só para isso. E um plano B universal é você deixar um doc, né? Pode ser um Word, pode ser um bloco de notas, pode ser um PDF, com todas essas informações salvas sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre o seu concorrente, sobre o seu mercado e o Product Market Fit, que vai te ajudar muito. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai fazer tudo que eu vou mostrar na sequência funcionar 200 vezes melhor. Porque aqui você está dando direção, dando informação e dando diretriz para inteligência artificial. Beleza, pessoal? Bacana até aqui? Comenta aí se está fazendo sentido. Comenta aí se você já tinha feito esse tipo de configuração antes. Se isso você consegue trabalhar aí na sua empresa para os próximos passos. Mas façam isso, pessoal, de verdade. Façam isso amanhã ou hoje ainda. Conversa com a IA, determina todos esses passos, cria a sua CCC e depois façam as mesmas perguntas que vocês geralmente façam, mas com esse documento. Você vai ver como é transformador, como isso vai te ajudar a ter mais resultado, beleza? Então, pessoal, depois que eu criei o meu setup inicial, depois que o vendedor, o gerente de vendas, o empresário mesmo criou, você precisa agora pensar em inteligência artificial na área de vendas. E aqui que muita gente, às vezes, acaba falhando, tá? Então, a gente tem duas formas de trabalhar, de uma maneira resiliente e de uma maneira antifrágil, tá? O resiliente é aquele que suporta o caos. E o antifraude é o que suporta, aprende e melhora com o caos. Então, nós temos que ter um pensamento antifrágil nesse sentido. Porque o pensamento antifraude, tudo que você fizer, tudo que a IA te propor, ela vai aprender e vai buscar melhores respostas depois, tá? E a nossa estrutura antifraude, pessoal, ela começa ali, depois que eu definir o meu ICP, que aí, inclusive, você pode trabalhar com as dores, dúvidas e desejos. Isso aqui, cara, é muito fácil de fazer, tá? Para você somar aqui dentro da sua inteligência, que é colocar assim, chat, eu trabalho com clínica de estética. O meu serviço é limpeza, limpeza facial. Quais são as dores, dúvidas e desejos dos meus clientes? E ele vai te dar uma lista. E aí, com essa lista, você vai criar o seu manual de abordagens e scripts. Depois, você vai conseguir fazer um outbound, fazer uma geração de leads com essas informações de maneira muito fácil também. Depois, você vai conseguir fazer seu pipeline e gerenciar todas as etapas com base em tudo que o cliente for falando, tá? E aí depois é você implementar isso no teu CRM, fazer teste AB e aprender com as falhas, principalmente com os feedbacks dos clientes, para você voltar lá na sua CCC e otimizando tudo isso, tá? E aqui, pessoal, vou deixar uma mensagem para vocês, que a IA, ela não salva quem não sabe pensar, tá? Ela acelera principalmente quem é o bom perguntador. Então, o grande lance da inteligência artificial é você ser bom perguntador, é você dar contexto, tá? Isso é muito importante. Se a gente não der contexto, a IA vai alucinar e ela não vai entregar as melhores ideias. Porque se você trazer uma ideia ruim, a IA vai maximizar a ideia ruim. Se você traz uma ideia boa, uma pergunta boa, a IA vai maximizar
essa boa pergunta, essa boa ideia. E aí acontece muitas vezes, pessoal, participo de várias reuniões todos os dias, né? E a gente ouve muito falar, essa IA não funciona para mim, isso aqui não deu certo, isso aqui não, para o meu negócio não funciona, né? Então a gente tem que puxar a responsabilidade para nós. Será que a IA que não funciona ou eu que não dei o contexto, eu que não dei informações suficientes para a inteligência artificial, tá, pessoal? Então isso aqui é muito interessante, muito curioso e muito importante que vocês reflitam sobre isso. Todo e qualquer processo de IA, toda e qualquer adoção de IA, a gente tem que ter o pensamento antifrágil, que é aprender com o erro e melhorar com o erro e repetir o processo para deixar a coisa cada vez mais afiada, tá? E aí, pessoal, como é que eu uso IA para vender mais? Porque muita gente pensa assim, a IA vai me ajudar a escrever uma cópia melhor, a IA vai fazer uma imagenzinha melhor ali, a IA vai, sei lá, responder perguntas difíceis para mim. Mas isso aqui, cara, é, é aula zero, é o básico do básico. A gente tem que pensar em IA para vendas, para reduzir CAC. Se eu não reduzir CAC, não faz sentido nenhum eu perder tempo com isso. Então, assim, a gente tem que respeitar o nosso tempo, a gente tem que buscar realmente quais são os nossos objetivos e utilizar a IA para vender do jeito certo. Então, tem que reduzir custo, tem que aumentar a produtividade dos vendedores, tem que ter análise de dados real, identificar gargalos no funil. Isso aqui é extremamente importante, tá? E prever receitas e tomar decisões estratégicas. Então, a gente tem que pensar IA, usar IA com base nesses 4 pontos aqui para a coisa realmente funcionar. E aí, gente, nós temos que usar aquele Pareto, aquela regra, né? Que é os 20% que gera 80% dos nossos resultados, né? Então, quais são os 20% dos meus produtos que traz 80% do meu resultado? Quais são as pessoas que estão trazendo mais resultado? Quais são os processos que tá legal, mas que precisa melhorar para eu chegar no 100%, né? Quais são os diferenciais que minha empresa tem que eu não estou explorando, que eu não estou mostrando isso para os meus clientes? Quais são os principais clientes? O que eles têm em comum? O que esses clientes gostam em comum? O que esses clientes perguntam em comum? Então, isso é muito estratégico que você entenda, documente e aplique aí no seu negócio, tá? E quais problemas, né? O que eu ouço mais de reclamação? O que mais eu estou deixando de fazer, tá? E aqui eu vou deixar um outro insight para vocês, pessoal. Muita gente negligencia o Reclame Aqui. Só que o Reclame Aqui é um termômetro absurdo de como que tá o negócio, principalmente do seu concorrente. Então, pô, você vende, você é sei lá, uma franquia de estética, você é um advogado, você é um supermercado, você é um dentista, coloca aqui, acha o seu concorrente, pega as principais reclamações, pega, vai, 20 reclamações e joga para IA. IA, identifique as principais reclamações, identifique os principais gargalos que o concorrente A, B, C está tendo no mercado e traga para mim aonde que eu posso aplicar no meu negócio, como você melhoraria isso, como você comunicaria isso em um anúncio no Instagram, no Facebook, como eu colocaria isso na minha proposta comercial, tá, pessoal? Então, Reclame Aqui, gente, é maravilhoso para você utilizar IA para vender mais. Porque o que é vender, gente? É ajudar o cliente a decidir, é quebrar a objeção, é entender o que está acontecendo no mercado. E quando você joga aqui, principalmente as não respondidas, né? Que aí é onde a gente vê onde o cara está pecando mais. Você vai printar isso aqui, vai dar um Ctrl P, vai jogar a tela toda ali no chat e vai jogar ali para inteligência artificial. Deixa eu fazer um exercício aqui com vocês, ó. Ele vai trazer aqui as reclamações, aí você pode salvar ou você pode printar, tá? E aí, deixa eu pegar aqui das respondidas aqui, ver todas as reclamações. E aí você pode jogar ali no cloud ou no chat GPT e pedir para ele quais são as principais reclamações, quais são as oportunidades que tem. Deixa eu fazer um testezinho aqui, ó. Deixa eu jogar aqui no chat. Deixa eu adicionar um arquivo. Ó.
quais são as principais dificuldades dos clientes que estão reclamando. Tenho uma clínica de estética e quero encontrar oportunidades. E aí você joga ali, gente, simples assim. Pode ser um print, você pode copiar e colar, joga ali 10, 15 reclamações, joga para a IA e a IA vai trazer muito insight para você. Só que concorda que uma coisa é eu fazer isso aqui de uma maneira pura e simples, mas se eu fizer isso aqui depois que eu tiver a sua CCC, depois que você tiver todo o seu setup aqui construído, a resposta da IA vai ser maravilhosa. Vocês vão levantar da cadeira e bater palma, porque ele vai trazer oportunidades com base no teu produto, com base na tua empresa, com base no teu público, com base na tua concorrência, uma resposta muito mais aferida, uma resposta muito mais calibrada para o seu negócio. E aqui ele está trazendo, ó, 204 reclamações ativas, estouro de valor, mau atendimento, cobrança indevida, descumprimento de horário, olha só. Então, se você tem uma clínica de estética e quer vender mais, você pode colocar no seu discurso de vendas que vocês são pontuais, que o seu financeiro, ele é claro, que tem um canal de suporte aberto, que o seu serviço tem qualidade, que você tem um cumprimento de horário em inglês ali, sabe? Então, olha só quanta coisa a IA trouxe aqui com base no Reclame Aqui, gente. Pega aí, lista aí, anota aí já esse exercício. Lista 3, concorrentes. Pega um líder de mercado, pega uma franquia conhecida aí do seu segmento e pega um concorrente aí da sua cidade, do seu negócio que te incomoda muito, que você acha que o cara tá indo bem, mas tem dificuldades ali que você sabe que ele faz mal. Vai no Reclame Aqui e aí aqui você vai extrair muita coisa, mas faça isso depois de você calibrar a sua IA para ela te dar informações incríveis para você usar. Então tá aqui, ele vai trazer tudo, medo de pagar e não receber, atendimento bom da venda, de ruim depois, resultado abaixo comprometido, e aí você pode pedir, crie argumentos, crie uma copy de vendas com base nessas reclamações, atacando a dor e mostrando um outro ângulo que a minha empresa entrega. E aí ele vai trazer as cópias e tudo mais. Beleza, pessoal? Então esse site aqui é muito interessante para você tanto fazer carta de vendas, fazer vídeo para Reels, copy de anúncios e tudo mais, tá? Então voltando aqui, pessoal, depois que a gente fez a nossa estrutura, né, forneceu o contexto, colocou todas as informações dos seus clientes, produtos e tudo mais, tem um insight muito legal que eu uso muito aqui na minha empresa, que é você criar um grande conselho de mentores dentro do ChatGPT, tá? E o que é isso, pessoal? Você vai abrir uma sala, você vai abrir um projeto dentro do ChatGPT, por exemplo, e você vai colocar ali as pessoas que você admira no seu segmento, vai colocar as pessoas que você respeita, as pessoas, os grandes líderes do seu segmento, os grandes pensadores, escritores de livros, influenciadores do seu segmento, pessoas aí, em geral, que você entende que possa te ajudar, e você vai criar uma sala de conselho, tá? Então, eu tenho a minha sala aqui, por exemplo, e quando eu preciso tomar uma decisão, eu chamo meu conselho e eu digo assim, ó, conselho, preciso abrir uma filial em Curitiba. Quero aumentar meu market share e estou com dúvidas em relação a esta decisão. O que me dizem? E aí, como eu já configurei essa sala de conselho, ele vai me trazer aqui, ó. Dentro da minha sala de conselho, pessoal, tem o Jeff Bezos, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, fundador da Amazon, né? Então ele vai trazer a visão dele, ó.
Você não abre filial para crescer presença, você abre filial quando custo de aquisição local cai, a conversão aumenta com proximidade, o mercado exige presença física sem fechar deals maiores. Aqui ele traz como ele faria e como ele mediria. Aqui eu tenho o Elon Musk, e ele traz uma outra visão, tá? Que exatamente a filial resolve, que não pode ser resolvido remotamente. E aqui ele me fez uma provocação. Aqui eu tenho o Jorge Paulo Lemann. Ó, qual o ROI dessa filial? Se não houver playback claro, não existe decisão. Então ele traz aqui uma ideia de investidor, né? Flávio Augusto, Mark Zuckerberg, Donald Trump, filial também é narrativa, pode ajudar muito no posicionamento. Então aqui ele está me dando uma ideia de posicionamento muito interessante. Aqui eu trago Voltaire, que é um filósofo, né, histórico. Aqui eu trago Marco Aurélio, Aristóteles. Então, enfim, são pessoas, pensadores que eu gosto, que eu leio muito sobre, e aqui a visão deles com o veredito final. Gente, isso em vendas é muito legal, porque você pode falar sobre uma negociação difícil, você pode pedir um conselho sobre, poxa, como que eu resolvo isso? Uma meta que eu não estou batendo, um cliente que não estou conseguindo convencer, um contrato que eu preciso revisar, uma comunicação que eu preciso ajustar. Então, quando você tem uma sala de conselho, que você coloca as pessoas que você gosta, que você acredita que vai resolver o teu problema, ela é muito interessante, porque ele vai trazer toda a bibliografia, tudo que tem de vídeo, tudo que tem de escrito, e-books, livros, enfim, entrevistas, tudo que essas pessoas têm publicado e está na internet, ele consegue trazer a visão deles aqui, tá? Então, eu uso muito quando eu preciso contratar, demitir, fazer investimentos, tomar decisões difíceis. Eu uso muito essa sala de conselho aqui para me ajudar a ter outras visões, ter outros pontos de vista e me ajudar a tomar as melhores decisões, tá? Enfim, pessoal, e aí a gente tem que ter o compromisso de dono. A gente tem que ter um compromisso de realmente, sendo eu vendedor contratado, seja eu vendedor sozinho, seja eu um gerente de vendas, eu preciso ter compromisso de dono. Porque quando a gente fala de venda, a gente está falando de resultado. Então, seja eu comissionado, seja eu dono do meu negócio próprio, o compromisso ele tem que ser de dono independente, né? Que é você fazer as aplicações da melhor maneira possível, tá, pessoal? E aí, voltando aqui, depois que eu fiz todos esses questionamentos, depois de tudo que eu já gerei de informação, eu preciso, pessoal, e vocês precisam também, anotem aí, tá? Vocês precisam criar as buyer personas de vocês, tá? Que é aquela persona que compra. Então a gente vê muito ainda, né? Muita agência falando público-alvo, né? Público-alvo, mulheres de 25 a 40 anos que moram em Curitiba, que gostam de, sei lá, que procuram sobre emagrecimento. Gente, isso é muito raso. Isso já foi, né? Em 2018 já não se falava mais assim. A gente precisa entender quem são as buyer personas, quais são os alvos do nosso público e não qual é o nosso público-alvo. Porque ninguém quer comprar um procedimento estético, por exemplo. Ninguém quer contratar um advogado por bel prazer. Ninguém quer comprar uma furadeira. As pessoas querem um buraco na parede. Né? As pessoas querem ficar mais bonitas. As pessoas querem ganhar mais dinheiro. As pessoas querem ter mais tempo. Então, dentro desse cenário, nós temos aqui várias buyer personas. Tá? Então, a gente tem a pessoa, aquele cliente que é pesquisador, que olha tudo, sabe mais que você. A gente tem aquele cliente que está consciente do problema, mas ele está totalmente perdido. A gente tem aquela pessoa que é comparadora, que ela vai chegar para você e vai ter 5, 6 orçamentos ali na mão, e muitas vezes ele gosta de te questionar, né? Nós temos a persona que é fã da sua empresa, quer ser mais fácil de vender. Temos aquela persona que é influenciadora, que curte tudo, compartilha tudo e tudo mais. A persona decisora, aquela pessoa que realmente quer decidir, quer resolver, quer tomar a melhor decisão. Temos a persona técnica, a persona econômica e a persona urgente. Então você precisa identificar, pessoal, dentro do seu negócio, quais são as buyer personas. Geralmente quem compra um curso de vendas, ele é o quê? Né? Ele está consciente do problema, ele é uma pessoa decisora, é uma pessoa técnica. Você precisa entender e perguntar para o chat: meu produto é esse? O meu cenário é esse, meu tipo de cliente é esse, quais são as possíveis buyers persona do meu negócio? E aí, conforme você encontrar e identificar, você vai gerar conteúdos, você vai gerar materiais, você vai adaptar a sua apresentação com base nessas buyer personas e com certeza os resultados de vocês vão ser melhores, tá, pessoal? E aí, na sequência,
falando de utilizar inteligência artificial para vender mais, a gente tem essa tríade comercial aqui, tá? E o que que é isso, pessoal? Vou tentar compartilhar aqui com vocês um insight bem legal aqui, para vocês entenderem um pouco mais dessa visão aí. Deixa eu pegar aqui. Lucas, confirma para mim se tá vendo a minha tela aqui. Manda um zap para mim. Só um segundinho, deixa eu só conectar aqui. Tá dando pra ver a tela aí, só conectar o iPad. Boa. Legal, pessoal. Então vamos Estamos lá. vendo. Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de negócio, nós temos uma metodologia aqui que é tudo sobre pessoas, produtos e plataforma, tá? Então, basicamente, pessoal, é uma tríade que você precisa ter ela em coerência, ter ela equilibrada, ter ela extremamente estruturada, tá? Então, para exemplificar aqui para vocês, eu tenho pessoas, eu tenho produtos e serviços e eu tenho plataforma, ok? Quando eu falo de pessoas, gente, tá? Eu estou falando de gente, eu estou falando de comunidade, eu estou falando de dores, eu estou falando de emoções, eu estou falando de conteúdo, eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de vários aspectos onde a IA pode me ajudar. Quando eu falo de produtos e serviços, pessoal, eu estou falando de branding, eu estou falando de estoque, estou falando de embalagem, eu estou falando de logística, eu estou falando aqui de precificação. São vários aspectos que dentro de produtos e serviços eu posso utilizar IA. E quando eu estou falando de plataforma, não estou falando só de site não, tá? Plataforma é o lugar onde você vai vender. Então pode ser no 1 a 1 ali no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser uma captação via uma landing page, pode ser na sua loja virtual, pode ser no seu consultório, pode ser na sua loja física. Plataforma é onde a coisa acontece, é onde tudo termina. Também estou falando de meio de pagamento. Também eu estou falando de onde que eu vou receber esse produto, né? Então, aqui vai um site para vocês, tá? O que que acontece? Se eu tiver tudo isso aqui perfeito, conseguir me comunicar com as pessoas, eu conheço meu público, eu tenho audiência, eu tenho um Instagram bem trabalhado, as pessoas gostam de mim, nosso produto é sexy, tá tudo beleza. E se eu tenho um produto e um serviço para entregar para essas pessoas extremamente perfeito e alinhado e funcional, mas se a minha plataforma ela tá ruim, não vai dar certo. Da mesma forma que se eu tenho uma plataforma perfeita, tá tudo certo aqui, eu tenho um produto perfeito, mas eu não consigo me comunicar com as pessoas, também não vai dar certo. E se eu tenho uma plataforma perfeita, se eu tenho a comunicação com as pessoas bem alinhada, mas o meu produto ou serviço tá uma merda, tá caro, não gerou valor, não consegui convencer, não chamou atenção, também não vai funcionar. Então,
esses três elementos, pessoal, eles têm que estar em coerência para que o dinheiro aconteça. Porque tem muito empresário que chega aqui para mim e diz assim: rapaz do céu, meu produto é top, é o mais barato, é bonito, tem estoque, entrega, ou meu conhecimento, a minha consultoria, sou um advogado, sou um arquiteto, sou um especialista em gestão empresarial, cara, eu sou o melhor cara do mundo. E os clientes estão dispostos a comprar, mas eu não estou tendo conversão, a coisa não chega para mim, meu lead está ruim. Às vezes o problema dele está na plataforma, né? O site está lento, o Instagram dele, as pessoas demoram para responder, o WhatsApp, time comercial dele não está funcionando, então não vai dar certo. Da outra forma, às vezes o cliente chega aqui, pô, eu tenho um site mais lindo do mundo, meu Instagram está perfeito, contratei agência, contratei um monte de coisa, está tudo perfeito, o meu produto é maravilhoso e eu não consigo vender, não consigo tirar meu negócio do lugar. E aí a gente vai ver, ele está comunicando com a pessoa errada, ele não está com o posicionamento ativado para atingir essa pessoa, ele está gerando conteúdos nada a ver com o negócio e ele não entende, ele não consegue acessar essa parcela de pessoas. Então, tudo isso aqui, pessoal, tem que estar em coerência, tem que estar bem alinhado, tem que estar equilibrado para que você de fato consiga vender mais e ganhar mais dinheiro. E a inteligência artificial, ela vai te ajudar em todos esses pontos. Então vou pedir para vocês fazer um outro exercício aí. Você vai colocar ali pessoas. Aonde que a IA vai entrar para eu me comunicar melhor com as pessoas, para eu entender as dores dela, para eu conseguir de fato atingir um público correto, crescer meu Instagram, comunicar melhor com elas. Dentro de produtos, como que eu posso precificar melhor, fazer uma pesquisa de marketing, fazer uma embalagem mais interessante, ajustar a minha curva de estoque, melhorar a prestação do meu serviço, como que eu consigo gerar valor através da inteligência artificial. E plataforma, a mesma coisa. Aonde que a IA vai entrar, seja para criar um site, seja para criar uma landing page, seja para criar um sistema, seja para melhorar o seu fluxo de pagamento, seja para melhorar o seu antifraude, seja para melhorar o teu CRM, as respostas com IA, enfim. Em todos esses elementos, a inteligência artificial pode te ajudar. E é o trabalho do vendedor, o trabalho do gestor entender essas três grandes áreas, ver onde realmente está falhando, ver onde realmente precisa melhorar e aí utilizar a inteligência artificial para atuar nesses canais, nesses elementos aí, tá, pessoal? Então, voltando aqui, tá? Defini, entendi, agora a IA me conhece, agora tudo está funcionando legal, agora eu já consegui usar o ChatGPT, o Claude, Gemini, o Perplex de uma maneira mais estratégica, para ele não alucinar, para ele não variar, beleza. Agora a gente tem nosso go-to-market, né? Agora a gente tem nosso GTM aqui, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? A inteligência artificial, pessoal, ela pode, de uma maneira maravilhosa, tá? Atuar em todas essas áreas aqui, tá? Então, geralmente, tem um profissional, geralmente tem uma pessoa na sua empresa, ou você mesmo, que nem sabe muitas vezes o que está fazendo, mas na verdade ele está fazendo isso, tá? Mas se você usar aqui para geração de demanda, falar aqui de outbound, aqui, por exemplo, ó, de maneira bem simples aqui, ó. Tinha até deixado aqui já aberto. Pedi aqui no Cloud, ó. Cloud, encontre 10 clínicas estéticas em Curitiba que não tenham website, por exemplo. E aqui ele me trouxe as clínicas. Agora eu pedi para ela assim, ó, traga a lista com os links do site, Instagram ou os dois. E agora ele trouxe organizadinho todas as clínicas de estética com Instagram, com site, para eu prospectar, para eu conhecer, para eu ir atrás, tá? E existe também, pessoal, uma IA, e essa aqui, ela é muito especial, chamada Less AI. Não sei se vocês já ouviram falar dessa inteligência artificial. Isso aqui, gente, é o ouro do ouro do ouro para quem quer utilizar a inteligência artificial para captar pessoas, para conhecer negócios e utilizar isso da melhor maneira possível, tá? Então, a Less AI,
ela vai trazer o quê? Ela vai trazer o nome da pessoa, o LinkedIn da pessoa, a função que a pessoa é, todas as redes sociais dela, tá? De uma maneira muito organizada, muito fácil. Então aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui alguns insights, ó. Encontre criadores fitness de Instagram na América do Norte, recentemente mudaram para conteúdo de treino com IA. Aqui você pode encontre criadores de skincare no TikTok com 50 mil ou 200 mil seguidores. Gente, isso aqui é ouro, tá? Tanto para você prospectar, quanto para você encontrar parceiros de negócio. E aqui ele está dando só aqui alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, CEO. Encontre CEOs de empresas de e-commerce usando Shopify na América Latina. Encontre CEOs de clínicas dentárias de médio porte e aí você pode colocar o lugar aqui. E o que ele vai trazer? Ele vai trazer toda essa listagem de uma maneira. Olha isso aqui, gente. É incrível o poder dessa inteligência artificial, porque ela usa milhares de fontes de dados. Ela usa, assim, coisa que o ChatGPT, que o Claude não vai trazer com esse grau de organização, com esse grau de precisão para você trabalhar. Então, eu trouxe aqui, ó, Helena, co-founder, o nome da empresa, a cidade que ela está, quantos funcionários tem, como está o negócio dela, as redes sociais que ela tem e tudo mais. Então, por aqui, aí você pode, inclusive, gente, fazer um disparo de e-mail para toda essa base de uma maneira personalizada através dessa IA. Gente, olha quanta gente e gente real, gente que tem LinkedIn, que tem Instagram, que tem posições nas empresas. Isso é incrível para você trabalhar com prospecção, tá? Principalmente você que vende high ticket, produtos técnicos, produtos de alto valor, é muito interessante, tá? Existe uma outra ferramenta, pessoal, que é o Manus, tá? Eu não sei se vocês conhecem, já utilizaram, o Manus muita gente usa para apresentação, só que o Manus ele tem um recurso muito legal, que é conectar o seu LinkedIn com o Manus e pedir para ele trazer pessoas estratégicas para você prospectar. Porque se tu for no manual, pelo aplicativo, se você for no 1 a 1 ali, você toma muito tempo. Mas o LinkedIn tem uma parcela de pessoas, de público muito mais qualificada. Então você pode vir aqui e pedir, por exemplo, ó, me traga 10 gestores de escritórios de marcas e patentes, por exemplo. Quero vender um produto, um software para ele, entendeu? Por exemplo, que sejam de Curitiba. Vamos Curitiba novamente aqui, ó. E aí você faz a busca, ele vai lá no LinkedIn e vai buscar. E um outro insight, para você que é gestor comercial, para você que é administrador, que é líder, você pode usar isso aqui também para recrutamento, tá? Isso também é muito estratégico. Então, às vezes, o pessoal do RH ali abre vaga, solicita, divulga no Instagram, divulga na base, contrata headhunter e tal, fica caro, demorado e tudo mais. Então, você pode conectar o Manus com o seu LinkedIn, isso aqui é gratuito, tá? Depois também tem as versões pagas. E olha que interessante, eu fiz a busca aqui e ele trouxe aqui, 10 gestores sócios de escritórios de marcas e patentes em Curitiba. Júlio Gonçalves, sócio fundador, Fernando José Carvalho, e aqui eu vou clicar e vai trazer o LinkedIn da pessoa. Gente, olha que incrível isso aqui. Tá vendo? Não é alucinação, não é um perfil qualquer, ele é de Curitiba, Paraná, Brasil, ele é de uma empresa de marcas e patentes e tá aqui para eu adicionar e prospectar esse cara. Então, olha a velocidade, gente. Olha a velocidade que isso vai trazer para o seu negócio, tá? Você que vende B2B, você que vende para outras empresas, o Manus, gente, é ferramenta obrigatória no seu negócio, para o seu time de vendas, para você prospectar. E tá aqui, gente. LinkedIn é uma ferramenta extremamente poderosa. Por quê? Inclusive, se você não conseguir adicionar essa pessoa, mas você pode ligar lá e pedir para perguntar: o Júlio tá por aí? Quero falar com o Júlio. Então é muito mais fácil.
É muito mais assertivo você fazer esse tipo de prospecção utilizando inteligência artificial, tá, pessoal? Voltando aqui, e aí nós temos a parte de marketing, né, de vendas, de fato, negociação, qualificação de leads, onboard e tudo mais. E aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta que eu criei utilizando o Lovable, tá? Que é um sistema aqui de chat que nenhum CRM entregou para mim da forma que eu precisava. E a gente trouxe aqui um sistema de chat, tanto ele pode ser configurado com a API oficial, tanto com os API, com os APIs não oficiais, para conversar. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, ferramentas que eu posso mandar um orçamento pelo próprio chat, eu posso entrar aqui e já gerar uma proposta, coisa que se não fosse a IA, eu ia ter que abrir meu sistema de vendas, abrir um outro software, gerar a proposta e vir e mandar. Então, por aqui, eu consigo gerar a proposta, eu consigo gravar minha tela, eu consigo, por exemplo, aqui, ó, gravar a minha webcam, eu consigo gravar minha tela, eu consigo cadastrar o cliente por aqui, eu consigo mandar documentos por aqui já pré-anexados, eu consigo mandar apresentações, vídeos, coisa que se não fosse assim, eu teria que caçar no meu telefone, achar ali e enviar. E isso aqui, pessoal, não é impossível. Isso aqui é uma ferramenta muito fácil de você acessar, que é o Lovable, que hoje é um dos maiores construtores de projetos digitais do mundo, tá? Então você pode entrar aqui e pedir, Lovable, quero criar um sistema de chat para integrar o WhatsApp e que me tenha essa funcionalidade, essa integração. Não vai dar para fazer aqui porque o nosso tempo é curto, mas gente, Lovable, anota aí. É uma ferramenta incrível de vibe code para você criar ranking de vendedores, painéis de negociação, para você criar dashboards para acompanhar a evolução das vendas dos seus clientes, tá? Dos seus vendedores. E olha que interessante aqui, ó. Eu tenho aqui no modelo de negócios todo o pipeline, da mesma forma que um Pipe Drive, um Salesforce ia fazer, e eu tenho isso aqui hoje gratuito aqui na minha empresa, onde eu consigo ver tudo que os meus vendedores estão fazendo, quantos estão com propósito, quantos estão em negociação. Eu consigo ver todas as análises aqui de meta, de quantos leads está em cada etapa do funil, quais são os produtos que os meus vendedores estão negociando, quais são os produtos mais vendidos, qual o tempo que as pessoas estão ficando em cada etapa, qual o valor negociado em cada etapa, quantos por cento são frio, morno ou quente, quais vendedores estão vendendo mais, quantos leads está chegando, qual que é a faixa de faturamento dos meus clientes, quais são os motivos de perca. Gente, isso aqui é o ouro que a inteligência artificial vai te entregar, porque nenhum CRM é perfeito, nenhum CRM foi feito especificamente para o seu negócio. Então, quando eu tive esse desafio aqui na nossa empresa, eu pensei, pô, vamos criar o nosso. E, gente, por incrível que pareça, eu criei isso aqui num final de semana, literalmente. Ah, Henry, mas você é programador, você é especialista? Não, gente. Eu sou empresário como vocês. Não sou dev, não sou engenheiro de prompt. Eu sou um excelente perguntador, eu sou um excelente pesquisador e eu fui pedindo. Agora eu preciso de um filtro por data. Agora crie para mim um painel para o meu vendedor colocar os motivos de perca. Agora eu quero colocar um sistema que escreva melhor as respostas. Vou pegar aqui uma negociação aqui em aberto, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar aqui. Aonde eu consigo trazer aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu posso escrever alguma coisa. Ó, bora falar amanhã. E aqui eu posso já usar o inteligência artificial para melhorar a minha pergunta, melhorar a minha resposta, ó. E ele traz aqui, ó, já o textão bem melhor elaborado com base no meu tom de voz para responder o cliente, para melhorar
aqui a minha argumentação, tá? Da mesma forma, pessoal, eu tenho aqui calculadora de precificação para quando eu vou elaborar uma proposta. Eu tenho aqui todo um pipeline de contratos que eu posso gerar aqui dentro do meu CRM. Eu tenho aqui toda a etapa de desenvolvimento aqui da minha empresa, quais projetos estão em andamento, quais que estão adiantados, quais que estão dentro do prazo, quem está fazendo o quê. Eu tenho aqui todo o roadmap das etapas aqui da minha empresa, toda a parte financeira, a parte de projetos, o que está para entregar, o que está na mesa, o que está esperando a aprovação de clientes. Ou seja, gente, é muita coisa legal que Salesforce não vai me entregar, SAP não vai me entregar, Pipedrive não vai me entregar. Então eu fui e criei o meu com inteligência artificial. Hoje a minha equipe vende muito mais, vende muito melhor, com base em todas essas ferramentas que a gente desenvolveu aqui para acompanhar tudo, tudo, tudo. Metas, receitas, custos, gráficos, contratos, produtos, motivo de perca, contratos que faltam ser assinados. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é inteligência artificial aplicada em vendas através do Lovable, aonde eu criei tudo isso que eu estou mostrando rapidamente para vocês com conversas, pedindo e ele me respondendo, pedindo e ele me respondendo, tá? Então, avançando aqui, pessoal, a gente precisa do vendedor iatizado, né? E eu digo para vocês que a IA não vai substituir o vendedor, tá, pessoal? Até porque eu acredito que a IA, para fazer a qualificação, para fazer uma primeira triagem ali nas primeiras respostas, eu acho que ela pode ser muito interessante. Mas no final do dia, o cliente quer falar com uma pessoa. Mas quanto melhor qualificada, quanto melhor filtrada ela vier, melhor para o seu vendedor, tá? E aí, a gente tem várias formas, como eu já mostrei para vocês, de prospectar, né? Trouxe aqui essas duas ferramentas, né? A Less e o Cloud. E nós temos o Econodata também, que é uma outra excelente inteligência artificial para você encontrar empresas, encontrar pessoas e encontrar negócios. Então, por exemplo, você trabalha com comunicação visual. Você, sei lá, tem uma gráfica, você vende um, sei lá, produto de limpeza, você vende, sei lá, manutenção de TI, de computador, por exemplo. Você pode pegar o Econodata e filtrar empresas da sua cidade e que abriram nos últimos 2 meses. Gente, isso aqui é outra coisa extremamente maravilhosa que a inteligência artificial pode trazer para você. Então, quando você entra aqui no Econodata, deixa eu pegar aqui o site aqui para mostrar para vocês. Hoje ele é um dos maiores BIs aqui de dados públicos do Brasil, tá? E aí você pode pesquisar por faixa de faturamento, você pode pesquisar por área, você pode pesquisar, por exemplo, todas as empresas que tenham fitness no nome. Ela vai trazer a lista. Todas as empresas que abriram nos últimos 30 dias. E olha que insight legal, pessoal. Empresa que abriu nos últimos 30 dias precisa de tudo. Precisa de fornecedor, precisa de serviço, precisa de suporte, precisa de ferramenta, precisa de produto, precisa de pessoas, precisa de um monte de coisa. Então, só de você usar uma ferramenta que você consiga encontrar de uma maneira organizada, você vai ter um sistema de vendas muito mais inteligente. Você pode gerar listas aqui para o seu time de uma maneira muito fácil, tá? Então, uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui também, que é muito legal, tá, pessoal? E aí, tem um outro insight muito legal, pessoal. Quem tem time de vendas, tá? É obrigatório. Se você não usa isso, amanhã é obrigatório. Tem que instalar ferramentas que gravam as calls e que tragam insights para vocês, transcrições das reuniões, para você conseguir orientar o melhor seu vendedor, ou para você se corrigir também, tá? E aqui eu vou deixar as 3 que a gente mais utiliza, que a gente mais gosta. Tem o TLDV, ele tem as versões gratuitas, tem o Red AI, que também é muito interessante, porque ele traz até os momentos de humor da reunião. Se o cara está mais silencioso, se o cara está mais animado, se o cara está mais prestativo, se ele está mais com dúvida. E tem o Metrox, que ele transcreve tudo para você, tudo, tudo, tudo. E aí depois, pessoal, você vai jogar esse prompt na descrição.
na transcrição. Porque ele vai trazer aqui, ó, a transcrição, o perfil DISC da pessoa, vai trazer se a pessoa é dominante, influente, estável ou conforme, vai trazer as principais dores que ele identificou na reunião, vai trazer as oportunidades que você falou ou deixou de falar, baseado no seu mapa. Então, gente, isso aqui é o filé do boi do negócio. É você jogar um prompt em cima de uma reunião que aconteceu, e ela foi devidamente gravada e transcrita, e aí é fazer o exercício e chorar ou dar risada, né? Porque isso aqui vai trazer muita informação para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é muito legal mesmo, tá? Depois, pessoal, eu vou deixar aqui um outro insight para vocês. Isso aqui também é muito fácil de fazer, tá? Então, anota aí. Você vai lá no Google e vai digitar ali extensão Cloud Chrome. E você vai instalar essa extensão no seu navegador, tá? Para você usar o Cloud em todas as páginas. No caso, eu aqui já estou instalado, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que é interessante. Eu posso pegar aqui, por exemplo, uma planilha, tá? Isso aqui é uma planilha de marketing e vendas, tá? Uma planilha aqui que traz toda a parte de tráfego pago, toda a parte de aquisição, toda a parte de receita. E aí eu posso clicar aqui dentro do meu navegador e pedir: me mostre os principais canais de aquisição e faturamento. E o que é legal disso aqui, pessoal? Ele não faz nada sozinho, ele vai montar um plano para mim, aí eu aprovo o plano, ou peço. E aqui, pessoal, a inteligência artificial, a partir de agora, ela vai assumir o meu computador e ela vai analisar todos os dados dessa planilha, ela vai ver todas as abas dessa planilha, ela vai fazer todo o cruzamento de dados, e em vez de eu perder horas analisando planilha, tanto de participação de mercado, tanto de canais, tanto de resultado e tudo mais, eu vou tomar um cafezinho, vou aguardar 30 segundinhos e ele vai trazer aqui para mim todas essas respostas na veia, entendeu? É um negócio muito interessante para você de fato tomar decisão e aí depois ou cobrar o seu time de marketing, ou você passar para o teu sócio, para o teu supervisor, para o teu gerente, ou para o seu time de vendas, para o time que você lidera aí, através dessa extensão do cloud, pessoal. E serve para tudo, tanto para analisar documento, tanto para analisar contrato, tanto para analisar proposta, tanto para analisar conversas, entre outros fatores que você pode estar utilizando essa ferramenta, tá? Então aqui André, ela está 10 minutos, trabalhando, tá? tá? Então aqui ela está trabalhando, tá tirando as informações e vai trazer aqui para nós depois tudo analisado, tá, pessoal? Então, outra coisa muito interessante, tá? Aqui eu já deixei conectado, pessoal, mas você pode vir aqui no seu cloud, tá? É uma ferramenta muito fácil de você trabalhar, onde você vai, dentro do seu cloud, conectar, tá? Colocar ali os conectores, aplicativos, para você, principalmente quem trabalha com vendas, pessoal, agenda, tá? Agenda, muito importante, os e-mails do seu Gmail ali e o Meta, para você ter as informações aí dos seus anúncios, tá, pessoal? Não vou entrar na parte técnica aqui também, só passando para vocês como que a gente faz aqui. E aqui eu vou entrar, por exemplo, para fazer uma verificação. Ó, quais são as reuniões que terei essa semana? E ele vai trazer aqui para mim todas as reuniões que eu vou ter essa semana. Eu posso, inclusive, pedir para o próprio ChatGPT ou para o Cloud aqui marcar reuniões para mim ou desmarcar reuniões para mim. Tudo através do meu painel aqui do Cloud. Então agora ele está acessando a minha agenda e ele vai trazer para mim as reuniões que eu tive. Depois eu posso fazer também um pedido para ele fazer um resumo de todos os e-mails que eu recebi essa semana. Então isso, ó, trouxe aqui, ó. Das 9 às 10, Volt Daily Comercial, das 10 às 11, BNI, das 10 às 10h30, Bananinha Carioca, das 10 às 11, Funil Amazon, papapá. Então tá toda a minha agenda aqui.
tá? Agora eu posso pedir também, resuma os e-mails que eu recebi hoje. Aí ele vai trazer todos os e-mails que eu recebi hoje. Gente, isso aqui é muito fácil de configurar, tá? É uma ferramenta extremamente útil para o vendedor, tá? Para você não perder tempo lendo e-mail, vendo agenda e ter isso aqui na palma da sua mão. Inclusive, você pode pedir por áudio também, tá? Enquanto ele vai lendo aqui os meus e-mails, eu posso vir aqui, ó, e pedir uma nova conversa, que eu tô com o meu meta comunicado, né? Como estão os resultados? Vou dar por áudio aqui para vocês verem como que funciona também, né? Cláudio, como estão os resultados das campanhas da Volt nos últimos 3 dias? Pronto. E aqui ele vai acessar o meu gerenciador de anúncios, ele vai acessar todas as campanhas que estão ativas e vai trazer para mim um resumo. Eu não preciso falar com o meu gestor de tráfego, eu não preciso falar com a minha agência, eu não preciso marcar uma reunião. Se eu tiver meu gerenciador, que você consegue configurar com 3 cliques ali. Isso aqui, gente, não tem nada de programação avançada, tá? Isso aqui é clicar e apertar botão e fazer o passo a passo, que é muito simples de ser feito, para você conectar e trazer aqui. Então ele está acessando aqui agora a minha conta de anúncios e vai trazer. E o mais incrível disso aqui, pessoal, eu posso pedir para ele gerenciar as campanhas por aqui também. Pause tal campanha que não está dando resultado. Aumente o orçamento no conjunto de anúncios que teve o maior resultado ou um CPM menor, por exemplo. Então, pelo próprio Cloud, gente, eu não preciso mais depender de gestor de tráfego, de gestor de agência, enfim, eu mesmo aqui, como vendedor, como usuário, eu posso vir aqui e pedir tudo, tá, pessoal? Então, é bem WhatsApp. interessante, o que ele traz aqui para nós e eu recomendo que vocês testem ali, tá, pessoal? Então, Google Agenda, Meta e tudo mais. E aqui, pessoal, trazer algumas ferramentas, né, que a gente utiliza aqui também. Não sei se vocês conhecem o Perplexity, mas é uma ferramenta muito legal, tá? Porque ele traz conteúdos extremamente atuais. E eu uso muito o Perplexity para ele trazer a radar de notícias. Então você pode configurar o Perplexity, por exemplo, com o teu segmento para você estar sempre antenado sobre as notícias que você precisa saber logo de manhã. Então, por exemplo, eu trabalho com tecnologia, com e-commerce, e o meu Perplexity, ele traz todo dia, 8 horas da manhã e 10 horas da noite, as principais notícias que aconteceram no universo do e-commerce, no universo do marketing digital, no universo das inteligências artificiais, onde eu não preciso ficar vendo site por site. O próprio Perplexity, ele traz para mim, resumido, no meu e-mail, e depois eu posso pedir para ele mandar no meu WhatsApp, tudo que vai ter uma classificação de urgência, impacto direto no meu negócio, todo o monitoramento de concorrente. Então, posso colocar aqui todos os meus concorrentes que eu quero saber as notícias que eles estão fazendo e vem um resumo para mim no meu e-mail. Então, eu uso o Perplexity para você que é vendedor e tem que chegar de manhã e já está com notícias, seja de dólar, seja de mercado, seja de economia, seja do seu concorrente, seja do seu mercado, seja política. Essa ferramenta vai trazer insights extremamente poderosos para vocês, tá? Aí a gente tem André, ideogram. transição pro Matheus, tá? Agora. Tá. O pessoal tá pedindo ali. Fechou. Pessoal, então, para finalizar aqui, são várias ferramentas, tá? Para vocês utilizarem no negócio de vocês. Dá para a gente ficar aqui a noite toda falando, tá? Mas espero ter ajudado vocês hoje. E vou dizer aqui para finalizar: sempre que a IA te trazer uma resposta, peça para ela se questionar, se pergunte, não me agrade, revise tudo e faça um pre-monitoring Red Team, que é uma outra sacada muito legal que vocês podem colocar no final do prompt, que vai trazer muito insight legal para vocês. Tá, pessoal? Então, um overview aqui para o vendedor trabalhar com inteligência artificial do jeito certo, construir o seu setup de vendas e utilizar essas ferramentas no dia a dia, que é fácil, que não tem código para você fuçar e se perder.
e vai te ajudar a vender muito mais. Beleza, pessoal? Obrigado, então. Passar a palavra aí pro pessoal. Tá entregue aí, gente. Tamo junto.